Hoje nós vamos falar sobre como conseguir uma entrevista de emprego internacional. Bom, dando sequência então à nossa série de lives que falam sobre trabalho no exterior, hoje eu gostaria de falar sobre modos, maneiras que você tem de conseguir uma entrevista. Começando pelo, talvez, o mais importante deles, mas com certeza o mais conhecido, que é o LinkedIn. LinkedIn. Bom, o LinkedIn é hoje a maior plataforma que existe, não só em relação a vagas de emprego, mas também a rede profissional. Então, caso você não tenha LinkedIn, eu sugiro fortemente que você faça o seu perfil lá, porque além de você conseguir as vagas, você conseguir encontrar vagas em literalmente qualquer lugar do mundo, você também tem uma rede social e você pode interagir com as outras pessoas. Bom, sobre o LinkedIn, então, alguns pontos importantes é que eu sempre sugiro que você tenha o perfil em inglês, já que o seu objetivo é conseguir uma vaga internacional. Mas faça também o seu perfil em português, então você vai ficar com dois perfis, digamos assim. Não é muito difícil fazer isso, tá? Quando você entra lá, se inscreve no seu perfil, tem a língua padrão, que pode ser o português, e aí você gera um novo perfil. Você não vai se inscrever de novo com outro e-mail, é dentro do mesmo perfil, você vai criar o seu perfil em inglês. Bom, e aí, já que estamos falando sobre isso, é importantíssimo que o seu perfil no LinkedIn esteja completo, com foto, com palavras-chave, com resumo, com uma foto de capa. Então, todos os itens que estiverem lá e você puder preencher, preencha, porque isso vai te favorecer, digamos assim, em relação às demais pessoas dentro da plataforma. E também facilita muito o trabalho do recrutador, porque quando ele entrar no seu perfil, ele vai ter um minuto, talvez, para tentar entender o que você faz, quem você é. Então, quanto mais informações você tiver dentro do seu perfil, melhor vai ser para você, porque isso facilita demais o trabalho do recrutador. Inclusive, um perfil que não está bem completo faz o recrutador tentar adivinhar qual é a sua trajetória, tentar adivinhar o que é a sua experiência, e isso não é bom, porque muito provavelmente você não vai ser chamado para uma entrevista se o recrutador não conseguir entender qual é a sua área de especialização e qual é o seu objetivo profissional a partir de agora. Tá? E também outra coisa importante de falar sobre o LinkedIn é que ele permite que você faça conexões com as pessoas, que você envie convite para participar da rede dessas pessoas. Então, eu sugiro que você se conecte com pessoas da sua área e também com RH e recrutadores de diversas empresas, porque isso vai expandindo a sua rede, e isso permite que você chegue mais longe nas pesquisas de um recrutador. Então, as chances de você ser encontrado aumentam. Né? Bom, esse é um resumo sobre o LinkedIn. Agora eu vou falar sobre o currículo em inglês. Muitas empresas têm no seu site aquele setor Trabalhe Conosco ou Trabalhe Aqui, alguma coisa assim. Então, quando você for se candidatar a uma vaga, você pode se candidatar tanto pelo LinkedIn quanto diretamente pelo site da empresa. Você pode fazer as duas coisas, e quanto mais empresas para as quais você se candidatar, maiores são as suas chances de conseguir uma entrevista. Né? Isso é meio óbvio. Essa conta, infelizmente, não quer dizer que você vai se candidatar e vai ser chamado. Você pode se candidatar para 10 vagas diferentes e ser chamado só para uma ou para nenhuma. Então, se você está procurando um emprego, especialmente um emprego fora, um emprego internacional, saiba que você vai precisar tirar um tempo para procurar essas vagas, para encontrar essas empresas e para se candidatar. Bom, mas se você pretende se candidatar para uma vaga internacional, é meio óbvio que o seu currículo vai ter que ser em inglês. Então, prepare um currículo
bem bonito em inglês. E eu vou dizer algumas dicas aqui pela minha experiência como recrutadora que podem facilitar, né, nessa jornada. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é ter um destaque para as suas habilidades técnicas. Você pode fazer uma lista, seja no início ou, né, na lateral do perfil, não importa, mas tenha uma lista com todas as suas habilidades técnicas, as ferramentas que você sabe usar, enfim, todas as coisas que você sabe fazer, que você conhece, que você tem experiência dentro da sua área. Isso é importantíssimo porque facilita demais o trabalho do recrutador ou da pessoa que vai ler o seu perfil. Então, você pode pensar, por exemplo, nossa, mas é muito óbvio que eu sei XYZ ferramenta. Não importa que seja óbvio, precisa estar no currículo. Isso vai facilitar demais a sua vida, porque o recrutador vai procurar essas palavras-chave e se ele não encontrar no seu currículo, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é: esse candidato não tem essa experiência. E aí? Você tinha, mas você não colocou no seu currículo. Então, é importantíssimo fazer uma lista ou destacar essas habilidades de alguma maneira e mencionar isso ao longo do seu currículo. Todas as ferramentas que você sabe usar, todas as coisas que você tem de habilidades, tá? Depois, para cada experiência profissional que você tenha, é importante fazer uma descrição das funções que você tinha dentro desse cargo. Então, escreva, né? Pensa que uma pessoa... escreva para uma pessoa que não sabe nada da sua profissão. Esse é o objetivo. Então, descreva todas as suas funções lá dentro, destaque as suas habilidades, destaque os seus resultados. E quando você for falar em resultado, é muito importante trazer isso em números. Eu vou dar um exemplo. Bom, através do meu projeto, pelo meu projeto, eu reduzi 25% dos gastos da empresa ou do meu setor. Ou eu também contribuí para aumentar 30% do lucro da empresa. Coisas assim, né? Eu aumentei as vendas em 10%. Eu tive tantos X alunos ao longo do período. Qualquer coisa que tenha números facilita muito para a pessoa que está lendo o seu currículo entender o seu currículo de fato, as suas habilidades, a sua história profissional. Depois, como você está se candidatando a uma vaga internacional, possivelmente remota, né, mas é uma vaga internacional, às vezes é interessante você citar a sua nacionalidade. Se for remoto, você pode citar, por exemplo, brasileiro, moro no Brasil, cidade tal. Porque isso, às vezes a cidade não interfere, às vezes a cidade interfere na vaga. Então, cita, não precisa botar o seu endereço da sua casa, não precisa ser nada muito específico, mas é importante citar, assim, de um modo geral, para o recrutador se basear mais ou menos, ter uma ideia de onde você vem. Depois, se você está se candidatando, se você é estrangeiro e está no outro país se candidatando a uma vaga de trabalho, é importante citar coisas como se você tem visto de trabalho, se você tem, por exemplo, dupla cidadania, a cidadania daquele país, ou também, enfim, qualquer coisa que facilite para o recrutador te escolher para chamar para uma entrevista. Então, de novo, não precisa ser nada muito uau, mas abaixo ali do seu nome, quando você colocar os seus dados pessoais, você pode citar essas coisas. Por exemplo, American Citizen, ou Green Card, se for o caso, né, de você ser americano, ter uma cidadania americana ou um visto americano, enfim, ou assim, qualquer outro visto, né, e permissão de trabalho. Que mais? Bom, outra coisa também que é importante é, logo abaixo dos seus dados pessoais, do seu nome, contato, telefone,
é importante fazer um resumo da sua experiência profissional. Coloca lá, eu tenho tantos anos de experiência com XYZ. Depois, também cita as suas principais habilidades, os seus resultados, né? Algo que seja mais expressivo sobre a sua carreira, que possa destacar você em relação aos demais candidatos. E também deixa um objetivo claro. Então, por objetivo, por exemplo, que tipo de trabalho você está procurando? Eu quero trabalhar no setor de RH, quero trabalhar como desenvolvedor de software, quero trabalhar no setor financeiro ou no marketing. Deixa claro qual é a área que você quer, principalmente se você tem experiências em áreas diferentes no passado, então isso facilita para o recrutador entender qual é o seu objetivo a partir de agora. Porque pensa, o seu currículo é como se fosse o seu cartão de visita. O seu currículo é tudo o que o recrutador tem naquele momento para decidir se ele vai chamar você para uma entrevista ou não. Então, quanto mais você facilitar a vida do recrutador, mais fácil vai ser de você conseguir uma entrevista. Porque depois, na entrevista, o recrutador vai fazer outras perguntas que, eventualmente, ele ainda tenha sobre o seu perfil, mas é muito importante que o currículo esteja bem ajustado, porque é o currículo que vai garantir que você seja chamado ou aumente as suas chances de ser chamado numa entrevista. Bom, depois, outra coisa importante mencionar é pesquisar sobre a empresa ou sobre as empresas que você gostaria de trabalhar, né? Então, você pode fazer isso pelo LinkedIn, que lá você vai encontrar praticamente todas as informações de empresas, de vagas e de outros profissionais. Você pode pesquisar também no Google, ver o que as outras pessoas têm dito sobre essa empresa. Você pode pesquisar no Glassdoor, que é um site de feedbacks anônimos. Então, no Glassdoor, você vai ver as opiniões de pessoas que trabalham ou que já trabalharam nessa empresa e é tudo anônimo. Tá? Bom, digamos que você gostou dessa empresa, você quer se candidatar, então você pode fazer isso pela vaga no LinkedIn, caso você encontre, ou diretamente no site da empresa, naquela seção de trabalho conosco. E existem algumas coisas que você pode fazer para digamos, chamar um pouco mais de atenção, mas tome cuidado com isso, tá? Porque, cuidado. Então, por exemplo, você pode entrar diretamente em contato com o recrutador e se apresentar e dizer que você viu aquela vaga e tem interesse em trabalhar, né? Você está se candidatando para aquela vaga. Se você fizer isso, mande a mensagem em inglês, né? Lembrando que é uma vaga internacional, provavelmente vai ser em inglês. Aliás, veja o idioma do job description, né? Ali da descrição da vaga. Se estiver em inglês, você envia todas as coisas em inglês. Se estiver em outro idioma, entende-se que aquele outro idioma é o idioma da empresa. Então, preste muita atenção nisso, para que você faça todas as coisas do jeito certo, digamos assim. Se o recrutador veio falar em inglês com você, você responde em inglês. Você não vai mandar mensagem em português ou em qualquer outro idioma. Tá? Bom, você pode entrar em contato com o recrutador, faça isso uma vez e deu. Né? Que mais? E depois, digamos que o recrutador entrou em contato com você, vocês estavam conversando, mas faz, sei lá, uma semana que o recrutador não te diz mais nada, então você pode mandar um follow-up, né? Manda uma mensagem simples perguntando se está tudo ok, se a entrevista já foi marcada porque você não recebeu nenhum convite, enfim, só de um modo bem simples, né? Só para perguntar se está tudo certo. Mas faça de novo, uma vez, não fica insistindo, tá? Aliás, isso me leva ao próximo passo, né? Ao próximo item aqui dessa lista, que é
coisas para não fazer durante essa etapa. Aliás, durante todo o processo seletivo como um todo, né? Então, a primeira coisa que eu já estava dizendo antes é não fique mandando mensagem todos os dias, né? Isso é... Primeiro porque ninguém está desesperado aqui, né? E outra coisa é que alguns processos levam tempo. Então, pode ser que o recrutador tenha entrevistado você feita por exemplo, a entrevista de RH, mas existem outros candidatos e eles precisam selecionar desses que fizeram a entrevista de RH quais são os melhores candidatos para irem para a próxima etapa, por exemplo. Então, às vezes, isso leva tempo. Pode ser que o recrutador não tenha essa resposta no mesmo dia, no dia seguinte, ou até mesmo 2, 3 dias depois. Então, tenha calma, porque isso faz parte do processo. E por isso também é importante você se candidatar a mais de uma vaga, porque aí você tem mais chances de ir passando para as próximas etapas. Outra coisa também que não se deve fazer é entrar em contato no número pessoal daquele recrutador ou daquela pessoa que falou com você. Então, jamais mande mensagem no número pessoal da pessoa ou no e-mail pessoal, caso, né, essa pessoa não tenha entrado em contato com você por ali. Sempre responda no mesmo canal que a pessoa entrou em contato pela primeira vez. Tá? Depois, outra coisa também que não se deve fazer é ficar brigando e discutindo. Então, se por acaso você não passou no processo, simplesmente, né, diga muito obrigado, até uma próxima e deu. Né? Não fica discutindo e argumentando, porque pode ser que você não passou por um detalhe e a empresa quer contratar você num futuro próximo. Então, se você fica argumentando e brigando, você, né, perde essa chance de ser contratado no futuro. Lembra que você não ter passado num processo hoje não quer dizer que você nunca mais vai passar num processo com essa empresa. Então, sempre saia de portas abertas, tudo muito bem. E aí, quem sabe você tem uma chance depois de novo no futuro. Outra coisa também que não é para fazer, e isso é muito óbvio, né? Mas não custa falar, é não dar em cima de recrutador. Ali é uma relação profissional, mantenha sempre o profissionalismo. Depois, é importante você demonstrar autoconfiança, né? Porque você conhece suas habilidades, você conhece a sua trajetória, mas existe uma linha fina, a fine line, entre você estar confiante pela vaga e achar que você já foi contratado. Então, cuidado no modo como você se comporta na entrevista para não dar essa impressão de que você é uma pessoa arrogante ou coisas assim. Tá? E depois, o último item que eu botei aqui na nossa lista para hoje é falar mal de outras empresas ou de outros colegas. Além de pegar muito mal, isso faz o recrutador pensar que possivelmente você também vai falar mal da empresa no futuro. Então, é muito importante cuidar o modo como você fala das suas experiências no passado para que nenhuma porta se feche. Então, por exemplo, se o recrutador perguntar para você por que você saiu da outra empresa, não é hora de lavar roupa suja, nem de falar mal dos outros colegas. Então, é uma hora de você ser sincero quanto der, mas agradece aquela experiência, fala dos resultados que você teve, de como você contribuiu, né? E diz que o seu contrato chegou ao final. Não precisa entrar em muitos detalhes nesse sentido. Bom, esses são os pontos que eu trouxe para a nossa aula de hoje, que é como conseguir uma entrevista internacional. Amanhã nós vamos falar sobre a entrevista em si, então vou dar algumas sugestões para você se preparar quando você for chamado para uma entrevista internacional. Então, alguns termos em inglês,
e também o que você pode esperar de uma entrevista em inglês. Então tá, até mais, bye bye!